Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, Campos dos Goitacazes. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. São 7h05. Bom dia a todos, eu sou Marco Antônio Rodrigues. Hoje é quinta-feira, dia 22 de agosto de 2019. Vamos conferir agora os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã. Mas antes, a previsão de hoje: tempo nublado, máxima de 24 graus e mínima de 17. No momento, 18 graus em Campos. Repasse de royalties para a região despenca este mês. Campos terá depósito de 26 milhões e 600 mil, valor 37% menor que a parcela no mesmo mês em 2018. Saúde em Campos. Prefeitura paga os 50% de gratificações, a greve segue e baixa no Hospital Ferreira Machado. Em relação ao governo Rosinha, CPI apura supostas fraudes na gestão da Prev Campos. Com a palestra de ontem no Trianon, uma injeção de otimismo para o cenário econômico. No Folha 2, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, o festival de samba vai conhecer os campeões. Os ouvintes podem nos acompanhar pela página do Facebook, também no YouTube, Folha FM 98,3 Campos dos Goitacazes, pelo nosso site folhafm98.com.br, pelo aplicativo de Android ou iOS e pelo site radios.com.br. Muita gente me pergunta por que nós não começamos a transmissão no Facebook antes do programa começar. É que existe uma regra na rede social, no Facebook, de música. Então, como dentro do nosso programa, eu e Arnaldo, por exemplo, podemos até no intervalo cantar um sambinha aqui, eu e ele e tal, mas música no programa nós não temos. A gente toca notícia. Na verdade, Arnaldo, bom dia para você, bom dia ao economista Alcimar das Chagas Ribeiro, que já está aqui conosco, daqui a pouquinho vai bater um papo. Arnaldo, vamos lá. Temos aqui algumas manchetes importantes no jornal Folha da Manhã de hoje e começando com o repasse dos royalties para a região que despenca. Quer dizer, em relação a royalties, há quanto tempo você, Arnaldo, que é um jornalista muito com boa memória, que acompanha diariamente tudo isso, há quanto tempo a gente não dá uma boa notícia para o nosso ouvinte? Bom dia a todos os ouvintes, bom dia pessoal aqui no estúdio, sobretudo o professor Alcimar aqui, que coincidentemente, eu não sabia que royalties seria a manchete de hoje, mas a gente vai abordar com certeza muito sobre esse assunto nos próximos blocos. Realmente não faz muito, não tem muito... Muita notícia boa. Não tem muita notícia boa com relação à questão dessa recompensa com relação à produção de petróleo aqui para a Bacia de Campos. Ainda tem perspectivas piores, que é a discussão que vai ter no Supremo Tribunal Federal com relação à partilha de royalties. Mas é um repasse que impacta sobretudo, Marco, na notícia que vem posterior na capa, que é essa questão da greve dos médicos. Uhum. Não é porque eu até coloco a gente coloca no ponto final de hoje. É um cobertor curto. Por quê? Qual vai ser a moeda agora de negociação? Hoje, por exemplo, é dia de Assembleia do Sindicato dos Médicos, que vai reavaliar aí o andamento de todo o movimento. Agora, a Prefeitura teve dificuldade para pagar 50% das gratificações aos médicos. Encontrou dificuldade alegando queda de receita, sobretudo nessa questão de royalties de petróleo. E o bloqueio da conta. E o bloqueio da conta, que ainda é um fato que a gente não tem muita clareza, o motivo desse bloqueio, qual seria o motivo para isso acontecer sido bloqueado. Mas enfim, na semana passada não pagou, acenou que pagaria para ver se a greve, se o sindicato baixava a corda com relação à greve, isso não aconteceu. E agora o repasse de royalties vem com mais uma queda de 37% com relação a agosto do ano passado, que, como o professor pode falar melhor depois no próximo bloco, é o parâmetro mais aceitável para você comparar
ganhos e perdas com relação aos royalties, e com relação ao mês anterior, a queda foi de 24%, um percentual também considerável. É um valor ainda robusto se você comparar com cidades que não recebem nada, como é o risco de cair bastante quando a partir de royalties, sim. Mas você tem uma máquina que já vem há muitos anos inchada com esse recurso de royalties, tanto para pagamento de pessoal, óbvio, a gente sabe que com dinheiro de royalties não se paga pessoal, mas meio que folga outras fontes, né, e com isso você pode remanejar e fazer ali o pagamento de pessoal. Então, é um repasse que ninguém esperava mais uma queda muito grande, mas segundo o Hélito Abreu, que é superintendente de petróleo de São João da Barra, quando você teve ali uma queda no valor do barril do petróleo Brent, ele sai de 70 para 60 dólares, quase 10 dólares de diferença no valor do barril. E o câmbio também teve uma redução, o dólar estava mais de R$4 e veio para pouco menos de R$3,90. Então, nesse cálculo, né, só aí você já perde. Sem falar a produção, questão dos campos maduros da bacia de Campos. E a perspectiva é de melhora, mas quase que assim, é uma perspectiva que você não tem muito alento, você não tem muito fato concreto para ela, porque espera-se mais investimentos da Petrobras na região, você tem o Porto do Açu com novidades, sempre com novidades, e isso tenta equilibrar aí essa perda de royalties com esses investimentos que vão acontecer na região. Bom, e outra manchete, outro assunto importante em relação ao governo Rosinha. Uma CPI apura supostas fraudes na gestão da Previcampos. Já falamos isso aqui algumas vezes. Já tivemos aqui entrevistado o vereador Gianazzi. Exatamente, o Gianazzi. O vereador Gianazzi, que é presidente dessa comissão, né? E líder do governo na Câmara, líder do governo Rafael Diniz, propositor dessa comissão parlamentar de inquérito, e como propositor, ele, consequentemente, ele preside a CPI do Previcampos. Oficialmente instalado, saiu no Diário Oficial de ontem a composição da CPI. A CPI tem 90 dias para apurar. Desculpa. A CPI tem 90 dias para apurar as supostas irregularidades no Previcampos, sobretudo entre 2015 e 2016, ali no finalzinho do governo da ex-prefeita Rosinha Garotinho. Quais são essas supostas irregularidades apontadas, inclusive em uma série de reportagens da Folha nos últimos 4 domingos? Você tem ali a transferência de recursos de uma forma muito rápida, por isso que são supostas, são relações duvidosas, de forma muito rápida, do Instituto de Previdência para o cofre da Prefeitura. Você tem... Só uma perguntinha, Arnaldo. Essas transações estão confirmadas? Houveram? Não, as transações aconteceram. Então são suspeitas, né? São, mas a gente tem que dizer que a gente diz que são duvidosas, né? Porque nós não podemos apontar a suspeita. Se o vereador ele sentou aqui e disse que houve um rombo no Previcampos, mas aí é a visão dele. Nós, como jornalistas, a gente espera uma apuração oficial, porque, sobretudo, a gente já tratou sobre isso aqui, Marco, quando a gente fala daqueles investimentos que é normal que fundo de previdência faça investimento de médio, longo prazo para fazer no mercado de maneira geral. Só que só em 2016, até mesmo depois de já consolidado o resultado das urnas, aconteceram investimentos, esses também duvidosos, investimentos inclusive em empreendimentos ligados ao famoso Rei Arthur, que está em Miami como fantástico. Exatamente, nessa altura, nessa hora aqui, são 7 às 5 horas, 5h13 lá, não acordou ainda, evidentemente. Ainda não deve ter acordado, né? Vai tomar um belo café da manhã. Outros investimentos que estavam em sinal de falência e só a Prefeitura de Campos aportou dinheiro ali, ou seja, muitos investimentos perigosos. E é isso que a CPI vai tentar mostrar aí se realmente teve algum indício de má-fé, mau uso do recurso público, e recurso esse que é do servidor municipal, é do Fundo de Previdência próprio do município, e está aí agora sob investigação também da Câmara. Lembrando que já a Polícia Federal já passou pelo Previcampos para pegar documentos de uma operação aí que envolveu vários institutos de previdência municipais em todo o país. E um detalhe também, Arnaldo, é que não é um caso isolado em relação a fundos de pensão. Não. Nós temos exemplos que nos deixam com os cabelos em pé e os olhos abertos, né? Em relação nós vimos o Postales, o do Banco do Brasil, o da Petrobras,
no próprio Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, acusações ao ex-governador Sérgio Cabral de ter desviado fundos dos fundos de pensão. É uma responsabilidade do administrador público, né? Porque ali o servidor ele contribui a vida inteira, existe uma certa estabilidade, você aposta num fundo próprio de previdência. São João da Barra, há pouco tempo, criou o dele. Eu lembro a luta dos servidores para que se criassem esse fundo de previdência municipal. Todo mundo queria se desvincular do INSS e ter o seu fundo de previdência próprio, até porque com o fundo de previdência próprio tem um plano de carreira que se mantém, inclusive depois da aposentadoria, questão de reajuste dentro da categoria. Isso, né? Você tem tudo ali porque você continua recebendo como se fosse um servidor ativo. Todo reajuste que tem, você recebe junto. Enfim, tem uma série de benefícios que o INSS não proporciona, que vai com base no salário mínimo nacional. O INSS paga com base no salário mínimo nacional. Mas, quando há algum equívoco, digamos assim, de administradores, para não ser ainda mais duro, né, com relação a isso, algum equívoco de investimento coloca todo um planejamento de uma vida em risco. São pessoas que contribuíram a vida inteira, trabalharam para o município a vida inteira e na hora de gozar da aposentadoria corre risco aí de ficar sem pagamento por investimentos duvidosos de alguns gestores. Isso é engraçado, né, Arnaldo, que a gente fica pensando e às vezes pensa alto, né? Às vezes a gente não fala, a gente pensa alto, mas é tão alto, o nosso pensamento vai tão alto que acaba gritando, né? Será que esses gestores, governantes, políticos pensaram no contribuinte no momento de fazer certos investimentos duvidosos? Pois é isso que a gente está falando. São muitas vidas em risco, né? São muitas vidas em risco. Agora, Marco, tem outro assunto aí, lá na segunda dobra da capa, né? Que ontem nós fizemos um debate aqui, por exemplo, sobre a questão de violência contra a mulher. Foi. Nós recebemos aqui a jornalista Júlia e Andréa, né? Alice, que é psicóloga do coletivo Nós por Nós. E nós debatemos sobre esse aumento que a gente vê aí em larga escala de casos de violência contra a mulher em Campos. Enquanto estávamos aqui comentando mais um caso da DEAN, né? Parece que virou rotina casos de violência contra a mulher. E dessa vez, um genro que agrediu uma sogra idosa para tirar um dinheiro dela. Ele tentou entrar, ele entrou na casa pela dinâmica que foi relatada pela polícia. Ele entrou na casa para tentar furtar um dinheiro, entrou pelo telhado para tentar furtar o dinheiro, foi surpreendido pela sogra e a espancou. E acabou preso, como tem que ser. Mas é mais um caso desse de violência contra a mulher aqui em Campos. Será que a gente vai ficar essa semana inteira com casos de violência contra a mulher no noticiário, na primeira página do jornal? Porque desde o caso do lutador de Muay Thai, o Francinei Farinazzo, que foi o caso de maior repercussão, inclusive na mídia carioca, todos os jornais populares, o Dia, o Extra, o Meia Hora, todos esses jornais populares da capital repercutiram essa notícia. E desde então, na Folha da Manhã, todos os dias, pelo menos um caso de agressão contra a mulher. É um fato realmente preocupante, né? Muito dentro preocupante. Da sociedade campista. E, de repente, a pergunta é o seguinte: será que não daremos notícias como essa em pouco tempo? Será que a gente vai ter esse prazer de não ter que dar esse tipo de notícia? Tomara que a gente tenha esse prazer de não dar esse tipo de notícia, né? É uma questão de conscientização, uma questão aí de um crime que tem lei própria para isso. Você tem toda uma legislação hoje que protege a mulher. Ontem debatemos aqui, inclusive, que algumas precisam de adaptações e melhorias. Você tem aí a Lei Maria da Penha como um marco desde há 13 anos que a Lei Maria da Penha já está em vigor, é um marco dentro das políticas públicas de proteção à mulher, mas precisa de adaptação. Você tem aquela questão da medida protetiva, que é um pedaço de papel importante, sim, no primeiro momento, mas que, como uma das meninas falou aqui ontem, foi a Júlia que falou, na hora que a pessoa que tem a medida restritiva chegar perto da outra para agredir, vai fazer o quê? Vai pegar o papel para que você não pode chegar perto de mim? Né? Não adianta muito, né? Então são coisas que precisam avançar nessa questão. Agora, uma outra novidade que tem na capa do jornal na área econômica, Marco, é o Pedro Parente, ex-presidente da Petrobras, agora no Conselho de Administração da Prumo, ligado, que é dona da empresa Porto do Açu. É um outro fato novo
E junto com o anúncio do Pedro Parente veio uma série, a gente fala aí da queda de royalties como um marco negativo para a economia regional, mas veio uma série de notícias positivas relacionadas ao porto. Liberação de empréstimo para conclusão da GNA, da Gás Natural Açul, perspectiva de entrar em um novo leilão para explorar ainda mais gás no Porto do Açu. Então o Porto aí tem algumas notícias positivas para a área econômica, enquanto royalties estão caindo, meio que uma compensação de um lado e de outro. E por falar em cenário positivo na economia, você melhor do que eu pode falar, porque o Ricardo Amorim, pelo que o repórter que esteve lá, que foi o Paulo Renato, quando ele chegou, diz que a palestra ele me disse que a palestra do Ricardo Amorim foi uma injeção de ânimo para o empresariado local. A impressão deixada foi essa. Não significa que ele esteja garantindo nada, né? Porque não se pode garantir nada nesse país, mas muita coisa falada, muita coisa dentro da realidade, e que a gente vai conversar daqui a pouquinho, inclusive, com o nosso convidado de hoje, professor Alcimar Chagas. Bom, vamos a um pequeno intervalo, voltamos em instantes, são 7h21. É o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Nova Canabrava. Chegou o Camarão Select, o primeiro camarão orgânico produzido